Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Nosso. E ele disse: vós orareis assim. Mas em nenhuma vez na Escritura nós o vemos orando desta forma, ou naquelas palavras. Melhor, ele orava daquela forma, porém não com aquelas palavras. A oração do Pai Nosso não é para virar reza, não é para que nós possamos falar as mesmas palavras. Nós as repetimos porque nós devemos decorá-la para que ela sirva como modelo para a nossa oração. Tanto que poucas vezes nós fazemos isto publicamente, porque nós não a rezamos, nós sim oramos. E então nossa oração é colocada dentro daquela arquitetura que é a oração do Pai Nosso. Jesus aqui está orando, e a oração dele é muito maior, é mais longa do que a oração realmente do Pai Nosso, concentrada como era, por ser uma oração modelo para nos ensinar como nós deveríamos orar. Mas os irmãos podem ver que esta oração de Cristo Jesus também nos ensina a orar. Porque Jesus aqui, ele ora em 3 partes. Primeiro ato, ele ora por si mesmo, rogando por si. Ele diz: ó Pai, glorifica o teu Filho. E ele então pede as bênçãos do Pai para si mesmo, para o ministério que ele exerceu, para que as palavras que ele aqui pregou possam realmente trazer a vida para a qual foi destinado. Então ele pede por si mesmo. Segundo ato, ele pede em favor daqueles que creram na sua palavra, que se tornaram seus discípulos. Então ele ora pedindo pelos discípulos, por aqueles que foram ganhos. Ele preocupa-se com estes discípulos, desejando que eles estejam firmes, que eles não venham desvanecer na fé, que eles não venham abandonar o caminho. Jesus Cristo sabia quão difícil é viver puramente e piamente aqui nesta terra. Jesus, ele sofreu todas as coisas que nós sofremos, apenas com uma diferença: é que ele não cedeu, é que ele não caiu, é que ele em momento algum pecou, em momento algum, pelo menos, haja vacilado. Ele foi íntegro, perfeito, agradou o Pai totalmente, mas foi tentado pelo inimigo, e a tentação foi dura, foi difícil, porque a tentação foi baseada em tudo aquilo que Cristo almejava, que era ter o reconhecimento do mundo como ele sendo o Messias, o Cristo. E Satanás ofereceu para ele o caminho mais fácil para conseguir tudo isso, quando disse para ele: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou quando levou ao pináculo e disse: lança-te daqui abaixo, e os anjos vão te segurar. E então Satanás estava tentando levar Cristo a pensar, através deste ato fantástico, de grande milagre, de grande poder, de presença angelical. Olha, alguém pular de uma altura tão grande e então flutuar e chegar ao chão sem nenhum acidente, mas de maneira espetacular. Então todo mundo reconheceria. Os irmãos viram aí aquela apresentação do mágico, qual é o nome dele? Copperfield, é isso? Copperfield, David Copperfield.
Todos ficaram admirados com aquela apresentação dele, voando, e voava de lá para cá, com uma sinfonia. Então todos voltaram os olhos para este homem, tanto que quase todos os países o têm convidado, isto é, países que tenham infraestrutura para fazer algo mega, algo que chame realmente a atenção, que seja fantástico. Então Satanás estava querendo que Jesus fizesse algo semelhante, que pulasse, e então agora os anjos o segurariam nas mãos, até chegar embaixo, e todos voltariam os olhos para ele e diriam: esse é o Cristo, este homem só pode ser alguém especial. Era o caminho fácil. Satanás nos tenta para o caminho fácil. Por isso Jesus, ele estava orando pelos seus discípulos, para que os seus discípulos não fossem pelo caminho fácil, que a sua igreja não seguisse o caminho fácil para adquirir a vitória. Há muita igreja que está cedendo a esta tentação. Quantas igrejas estão fazendo dos seus cultos show, estão fazendo do seu culto apenas entretenimento, porque isso agrada o jovem, isso agrada o adolescente. Então vamos fazer esse tipo de trabalho, porque isso vai atrair estas pessoas. As igrejas estão abrindo mão do culto de adoração e penitência para o culto alegria. Isto é, vamos apenas cantar, ou então vamos chamar aqui um pastor que faça coisas mirabolantes. Vamos trazer alguém aqui que possa fazer coisas extraordinárias, fazer a igreja vibrar, a igreja imaginar. Quem sabe vamos fazer aqui, como muitos estão fazendo, trazer aqui exorcistas, trazendo também pessoas que têm um hálito daqueles bem forte, que quando sobram todo mundo cai. Ou então vamos pegar um paletó bem suado aí para jogar em todo mundo, e aí todo mundo cai também. Vamos fazer coisas espetaculares assim. Olha, irmãos, tanta coisa que está chegando, o caminho mais fácil, o caminho mais fácil. E muitos pastores estão cedendo. E olha, meus irmãos, eu digo, não é fácil, é difícil. Nós pastores somos tentados, eu sou tentado a isso, querendo ver a igreja crescer, querendo ver o número aumentar, a igreja mais alegre. Eu sou tentado também pelo Satanás a fazer coisas na igreja que possa também trazer para o povo apenas entretenimento, para que a igreja cresça dessa forma. Mas como vimos aqui na apresentação de ontem, igreja que incha, um dia estoura e vai ao chão. Se não ir agora, vai na vida de Jesus. E aí muitos crentes vão estar decepcionados e amargurados contra os seus pastores, e vão acusá-los dizendo: ó, vocês que nos enganaram, vocês pastores que nos enganaram, por causa de apenas o motivo de ver a igreja cheia, não nos ensinaram o evangelho realmente do arrependimento, da vida diferente, da vida de arrependimento e mudança deste mundo, de ser diferente. Agora nós temos que ouvir estas palavras que nos chegam aos ouvidos cortantes, estas palavras: ide malditos para o fogo do inferno, não vos conheço. E então estes vão apelar, dizendo para Cristo: mas nós estávamos na igreja, nós fizemos milagre em teu nome, nós curamos, ou então nós fizemos coisa extraordinária. E Cristo vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim. E no meio destes, muitos pastores também estarão. E meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus estava zelando por esta igreja
sabendo que a tentação seria terrível. Por isso, ele já estava clamando pela igreja, pelos crentes, pelos eleitos de Deus. Mas Jesus, no terceiro ato de sua oração, ele ora por aqueles que ainda não são. Isto é, ele ora por aqueles que ainda hão de ser. Ele intercedia por aqueles que ainda seriam juntados à igreja, aqueles que ainda vão chegar, aqueles que talvez já estejam dentro da igreja, mas ainda não se converteram, daqueles até que já se batizaram, mas não são crentes. Aqui nesta igreja temos o testemunho da irmã Solange, que passou tantos anos na igreja, criada na igreja, batizada, mas só veio a ser uma crente, como ela mesma testemunha, aceitar Jesus realmente de fato, depois que se tornou uma pessoa adulta. Aí ela foi descobrir a bênção e a doçura do Evangelho, o que é vida cristã, e assim tantos outros que estão na igreja, que ainda não tiveram experiência com Cristo Jesus, mas o Senhor Jesus sabe que estes haverão de chegar, haverão de ser tocados, eles se converterão ainda. Jesus roga por eles. Por isso ele diz: não rogo apenas por estes, mas rogo também por tantos outros. E meus irmãos, esta oração de Cristo em favor daqueles que ainda nem existiram naquele tempo e que ainda não existiram talvez agora, porque não nasceram. Jesus nos mostra uma coisa para a igreja, é que a igreja sempre será vitoriosa na pregação do Evangelho, porque sempre haverá quem há de crer, quem vai aceitar, quem vai chegar para o convívio dos santos, porque há muita gente nesta cidade, como o Senhor Jesus e o Espírito Santo falou ao apóstolo Paulo, ainda tem muita gente nesta cidade. O apóstolo Paulo talvez estava desanimado, pregou tanto naquela cidade, e ninguém, pouquíssimos, mas Jesus, através do Espírito Santo, chega para ele e diz: não desanime. Talvez o Espírito Santo esteja dizendo lá para o irmão Gessi, lá no Dente Grande, para a irmã Maria Souto e todos os irmãos que lá trabalham, está dizendo para os irmãos lá do Dente Grande: não desanimem, há muita gente ali para ser salva, há muitos que vão chegar. Agora, como Cristo intercedeu, vocês também devem interceder, vocês devem orar mais, vocês devem pedir mais ao Senhor, devem chorar mais diante de Deus. Talvez o Senhor esteja dizendo também para os irmãos lá do bairro Cerâmica, que também tem pregado no culto evangelístico nas ruas, e não tem visto o resultado como gostariam de ver, mas tenham por certeza que a semente é boa, a semente é boa, e por certo, mesmo que encontre 3 tipos de solo ruim, mas encontrará um solo bom, e essa semente vai produzir frutos. Continuem semeando a semente, de mão cheia, sem poupar. A semente tem de fartura, como o irmão Vanderlando pregou, há muita semente para ser distribuída e semeada. Está faltando, são semeadores. Jesus Cristo olhou para a seara e disse: ela é grande, mas faltam aqueles que venham ceifar. É preciso ter mais evangelistas na igreja, é preciso que a igreja se envolva mais, mas a palavra é profética de que vai acontecer. Também isso para o Tamanduá, também isso para Itambé. Irmãos, vocês estão vendo essa caravana, e uma caravana grande, graças a Deus. Talvez vocês digam assim: esse povo lá está numa cidade que deve ser uma maravilha.
O evangelho lá deve fluir assim, que muita gente chega à igreja. É uma cidade pequena, então lá é fácil, porque lá os crentes podem pregar e abranger mais todo mundo. Então lá o evangelho cresce assim com muita facilidade. Os irmãos não sabem que a nossa cidade de Itambé, infelizmente, é reconhecida por Roma, lá no Vaticano, como modelo de cidade católica para o Brasil e para o mundo. O padre da cidade é um enganador de primeira, carismático, domina o povo. Domina não é através de punho, não, ele domina através de carisma. Ele prega como se fosse um pastor pregando. Ele fala para o povo como se fosse um avivalista. Tem palmas para Jesus, e também é do Senhor, e todas essas coisas que a gente ouve por aí no meio carismático. Em cada rua da cidade tem uma congregação católica. Cidade pequena que tem 2 templos grandes católicos, tudo construído pela prefeitura da cidade. Tem 2 colégios católicos, 2 colégios, um das freiras e outro do padre. Colégio grande, não é coleginho não, colégio grande. E em cada rua, uma comunidade, uma congregação. E não fica de portas fechadas não. Toda semana eles têm reunião lá. E agora, para completar a maldição sobre a cidade, entrou agora livremente a Rede Viva, ou Rede Vida, que é ladainha agora de 6 da manhã à noite. E então fortaleceu ainda mais o catolicismo. Mas mesmo naquela cidade, nós estamos ganhando almas para Jesus. Mesmo naquela cidade, Deus tem os seus, que já fazem parte do povo de Deus e que hão de fazer parte do povo de Deus. E nós temos experimentado um despertamento lá em nossa igreja quanto reconciliação. E meus irmãos, nós temos lá mais pessoas que estão reconciliando do que se decidindo ao evangelho. Aqui mesmo nós temos alguns deles. Fiquem em pé aí, alguns que se reconciliaram de certo tempo para cá, de pouco tempo para cá. Fiquem em pé, por favor, que reconciliaram ao evangelho. Aqui da igreja também, dos que vieram de Itambé. Olha você ver, nós temos aqui, entre a nossa caravana, temos 3. E lá ficaram muitos. Esses aqui, irmãos, é de um ano para cá, esses 3. E tem lá um bocado que não puderam vir, que se reconciliaram. Agora, sabem por quê? Porque a igreja está orando. A igreja está orando. Nós temos lá em Itambé, pela graça e misericórdia de Deus, 3 cultos matutinos por semana, segunda, quarta e sexta. Nós temos cultos vespertinos no templo, de templo aberto, 3 vezes por semana, às 5 horas da tarde, segunda, quarta e sexta. A igreja está orando. Agora os irmãos dizem, aí podem imaginar, eu não quero deixar a imagem fantasiosa, a igreja toda está orando. Não conte com isso, pastor, como apresentou aqui a peça. Não, é um grupinho lá. Quando nós temos maior número lá é 12, no dia de quarta-feira no culto matutino, para a igreja de 70 membros, na cidade, né? Temos uns 13 fora, em outras cidades, 12 é até um número representativo, passa do dízimo, mas é muito pouco. Mas esses estão lá orando. Mas nós temos irmãos
segunda-feira orando, nós temos um grupo de irmão quarta-feira orando, nós temos sexta-feira outro grupo de irmão orando, à tarde nós temos alguns irmãos orando à tarde, na segunda, na quarta e na sexta. E porque estes estão orando, Deus está operando milagres lá em nossa igreja, que é reconciliação. Porque reconciliação é mais difícil do que conversão. Mas Deus está fazendo isso lá na nossa igreja, porque tem membros da igreja orando, acordando cedo, indo para o culto matutino. E quando eu estou falando isso, é que eu estou tentando também mobilizar e colocar aqui nestes que estão aqui, muitos de Itambé que estão aqui, que não vão a culto matutino, e que deveriam ir para culto matutino. Como também no tempo nós notamos aqui na igreja, e graças a Deus por aquele grupo fiel, que também chegava a 12, interessante, parece que é proposital, Deus só levanta 12, né? São as 12 portas lá da Nova Jerusalém, as 12 pedras preciosas, os 12 fundamentos, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Agora é uma infelicidade você ficar de fora desses 12. Você poderia ser um deles, pelo menos o Judas, e nem no Judas você faz parte. Irmãos, igreja que ora é igreja poderosa. Igreja que ora é igreja que sente a sua fraqueza. É a igreja que reconhece que ela não pode fazer nada se não contar com o auxílio, o poder do Espírito Santo de Deus. Igreja que não ora começa a fazer coisas espetaculares dentro da igreja, para ver se a igreja demonstra vida, porque ela está morta e ainda não sabe. Igreja que não ora se torna a igreja de Laodiceia, que pensa que tem tudo, mas Jesus tem que dizer para ela: ó, você não sabe que você é uma miserável, nua e pobre. Parece que tem tudo, tem coral, tem cânticos, tem professores, tem evangelistas, tem templo, tem tudo, mas é pobre, morta, e morta 2 vezes. Nós temos que orar. Meus irmãos, eu me vejo em falta, e se eu não mudar, Deus vai me pedir conta depois, de que eu não tenho orado o suficiente. Quando eu ouço o exemplo de alguns pastores, evangelistas e crentes, apenas crentes, da vida de oração, como uma nota que eu coloquei aqui para ler para os irmãos, de alguns exemplos, eu fico realmente envergonhado, confuso, porque eu estou em falta. Ouçam, por favor, aplique também para a sua vida. Fala sobre um servo de Deus chamado John Fritcher. Ele impregnou as paredes do seu quarto com o hálito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração. John Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Começava às 4 horas da manhã e terminava às 6. Então ele escreveu, alguém escreveu sobre ele em uma biografia. Ele julgava que a oração era o trabalho mais importante que havia, e o vi sair do lugar de recolhimento com uma serenidade no rosto que quase brilhava. Charles Simeon, ele devotava a Deus as horas de 4 a 8 da manhã. Lutero, ele disse:
se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E ele então diz: e tenho tanto trabalho para fazer, que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Leighton, ele ficava tanto a sós com Deus, que precisava, ou melhor, que parecia estar em meditação perpétua. O bispo Ken estava com Deus todas as manhãs, antes do relógio bater 3 horas da madrugada. Asbury, ele disse: propus-me a levantar às 4 horas da manhã, tanto quanto possível, e gastar 2 horas em oração e meditação. Samuel Rutherford levantava às 3 horas da manhã para se encontrar com Deus em oração. Joseph Allein levantava-se às 4 horas para a sua tarefa de oração, permanecendo até às 8. E quando ele ouvia que outros negociantes, eles levantavam-se antes de que ele começasse a orar, isto é, os negociantes levantavam-se antes das 4 horas da manhã, ele então exclamava: oh, como isso me envergonha! Não deveria o meu Senhor merecer mais do que os senhores deles? John Wilke, o santo e maravilhoso pregador escocês, julgava que o dia estava perdido quando ele não orava de 8 a 10 horas. A sua esposa queixava-se dele quando o encontrava chorando, com a cabeça no assoalho, e então ele respondia para ela: 3.000 almas estão sobre os meus cuidados, e eu não sei quantas delas têm a certeza realmente da salvação. Payson dedicava tanto tempo em oração, e com tanta intensidade ele orava, que o assoalho no local onde ele orava, por causa da inflexão dos seus joelhos ali, ficou desgastado. O assoalho, por causa das suas orações. E David Brainer, sobre quem já falei para esta igreja, e também para a igreja de Itambé, ele orava ao Senhor e tinha como mais importante a oração em seu ministério, tanto que as suas orações eram de 1 hora. Ele saía para o ar livre orar, e no lugar onde ele orava, onde ele morava, nevava, e ele passava em oração. A sua oração era tão intensa que quando ele se levantava, ele estava suado, mesmo que a neve estava caindo sobre ele, mas ele levantava molhado pelo suor. Jesus nos dá um exemplo de oração, quando todos os dias ele se levantava de madrugada e ia orar, ou às vezes passava a noite inteira orando. Outra vez ele passou 40 dias e 40 noites orando, e na última oração dele, lá no monte, a sua intensidade era tão grande na oração, que ele suava como forma de gotas de sangue. Tal intensidade era a sua oração, e mesmo que um anjo veio confortá-lo, mas ele orava mais. Isso deve nos envergonhar, quando tantos crentes respondem com orgulho carnal, dizendo que crente não precisa ir em culto matutino, que crente não precisa disso, nós estamos debaixo da graça, isso é sacrifício, e Deus não se agrada de sacrifício. Eu não devo sacrificar meu sono para poder estar orando, enquanto que o próprio Cristo sacrificava, esmurrava-se, como o apóstolo Paulo, a sua própria carne, para poder estar ali orando,
do Senhor. Ele que nós poderíamos dizer que não precisava, porque já tinha comunhão com Cristo Jesus desde o início, antes de todas as coisas. Meus irmãos, quanto mais nós devemos orar. A igreja de Deus deve orar, e deve começar pelos adolescentes. Eu não entendo esta palavra quando diz que adolescente é uma classe diferente de crente. Eu não entendo quando nós pegamos jovens e dizemos que eles também são classe diferente da igreja. A Bíblia não tem uma exortação para os adolescentes, outra para jovens e outra para os adultos. A única vez que a gente vê essa definição separada é quando o apóstolo João fala aos meninos, aos jovens e os adultos, mas quando ele diz a mesma coisa. Não tem uma mensagem diferente para adolescente, outra para jovem e outra para adulto. A Bíblia mesma é uma só, é para todos. Então esse negócio de adolescente não vir para culto matutino está sendo ensinado errado. Os adolescentes precisam vir para o culto matutino, os jovens, os adultos. Todos devem orar e clamar a misericórdia do nosso Deus. E assim, irmãos, serão preservados nós mesmos, porque oramos por nós. Serão preservados aqueles que estão na igreja, e serão trazidos aqueles que estão fora, mas pertencem por onisciência de Deus. E a igreja será poderosa para a glória e honra do nome de Deus.